mas sim de votação. A gente acompanha agora imagens ao vivo de Caracas, na Venezuela, neste exato momento. Kobayashi, todos que nos acompanham aqui na programação da Maria Corina Machado chegando para votar, Fabrício Naes. Exatamente, Maria Corina Machado chegando para votar em um colégio em Caracas, sob muita atenção da imprensa, apoiadores também. Maria Corina Machado, que hoje cedo passou de moto em diversos pontos de votação lá em Caracas para conferir se tudo estava acontecendo dentro da normalidade. Aparentemente, segundo ela e outros membros da Plataforma Unitária Democrática, que é o grupo de oposição, sim, tudo correu dentro da normalidade e agora ela entra no colégio onde realizará o seu voto. Lembrando que Edmundo Gonzalez, candidato da oposição, votou hoje mais cedo por volta de 1 da tarde, também em Caracas. Nicolás Maduro votou logo pela manhã, logo que as urnas abriram às 6 da manhã lá em Caracas. A gente aguarda para ver se teremos imagens de dentro da sala de votação, onde Maria Corina Machado deixará também o seu voto, mas muito possivelmente ela conversará com a imprensa, conversará com apoiadores assim que deixar o local de votação. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Momento bastante importante para toda a democracia venezuelana, ela que foi impedida de participar das eleições no último momento ali, quase em cima da hora, e aí Edmundo Gonzalez entra no lugar dela, assume essa posição de candidato da oposição, recebendo todo o apoio praticamente da oposição venezuelana nesse momento. Ao todo são 10 candidatos concorrendo nessas eleições, mas os outros 8 candidatos são vistos até ali quase como que pró-Maduro, em sua maioria, e por isso Edmundo Gonzalez é o grande nome da oposição nesse momento, tem todo o apoio de Maria Corina Machado. A gente falava sobre a campanha de Nicolás Maduro inaugurando obras. É importante destacar, a campanha de Edmundo Gonzalez foi toda feita ao lado de Maria Corina Machado. Os comícios, os compromissos oficiais em praça pública, todos eles ao lado da líder da oposição, que venceu as prévias esse ano, mas acabou sendo impedida de participar, de ter o seu nome ali na urna para essa disputa de domingo. A gente agora vê que nesse momento tem até um grande efetivo de segurança nesse colégio onde Maria Corina Machado vai votar. E vamos ver se a gente vai ter ali a imagem. Ela fala nesse momento aos apoiadores. Não é possível ouvir o que ela está dizendo, até pela distância, muita gritaria. Mas a gente aguarda que ela vá para a sala de votação e aí sim, na sequência, fale com a imprensa. Momento muito antecipado em todo o país, toda a imprensa internacional de olho. A gente sabe que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez receberam nos últimos dias, nas últimas semanas, um grande apoio de líderes internacionais, tanto aqui das Américas quanto também da Europa. Javier Milei, por exemplo, presidente da Argentina, foi um dos nomes que se manifestou a favor dessa dupla entre Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, dizendo que espera a vitória da oposição, mas também líderes da União Europeia também se posicionando favoráveis à vitória de Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Esse, um ex-diplomata venezuelano, até algum tempo atrás estava em missão diplomática ativamente, mesmo ali durante o comecinho do governo Chávez, lá em 1999. O chavismo que já dura aí mais de 25 anos, 25 anos exatamente, melhor dizendo. Chávez entra no governo em 1999, depois conquista vitórias eleitorais seguidas, fica no governo até a sua morte em 2013, vítima de um câncer, e aí começa a dinastia Nicolás Maduro, indo agora para sua terceira eleição, a primeira em 2013, quando ele vence contra Henrique Capriles, uma diferença bem apertada, 1,5%. Depois, em 2018, uma eleição que foi boicotada pela oposição, sob justificativa de que as eleições estariam ali viciadas, uma justificativa de fraude nas eleições. E agora, em 2024, essa disputa que foi costurada entre o governo da Venezuela e o governo dos Estados Unidos, pedindo eleições livres, eleições limpas, sob ali a promessa de diminuir as sanções comerciais, sanções econômicas ao governo da Venezuela. Foi esse o acordo firmado entre Casa Branca e Palácio Miraflores em Caracas, e agora esse momento bastante aguardado da votação, no momento em que Maria Corina Machado chega ao local de votação lá em Caracas. A gente
segue aqui aguardando que ela faça o seu voto, deposite o seu voto na urna. Isso deve ser bem rápido, questão de minutos para que ela deixe o seu voto, tal qual foi Edmundo Gonzalez. E a gente vai ficar, claro, aguardando toda essa movimentação. Koba. Perfeito, Fabrício. Quero receber aqui, se juntando ao nosso time nessa tarde, o Leandro Ferreira. Chegou, bem-vindo, Leandro. A gente estava acompanhando há pouco, Leandro, a chegada da Maria Corina Machado para a votação. Chegou ali sendo recebida efusivamente pelos seus apoiadores, né? E vamos nos lembrar, ela é principal opositora de Nicolás Maduro, mas o nome dela não estará na urna por irregularidades, segundo a Justiça Eleitoral da Venezuela. Irregularidades ali no momento do registro da sua candidatura. Só por isso, muita gente já fala que esse processo eleitoral venezuelano está viciado, está contaminado, porque não há direito de oposição daquela que seria a sua principal opositora. Como é que você vê, meu querido Leandro Ferreira, o nome de Maria Corina Machado, não só nestas eleições, mas neste processo de crescimento da oposição contra Nicolás Maduro nesses últimos meses, nesses últimos anos na Venezuela? Boa tarde, Koba. É um prazer estar aqui, meus colegas. Peço desculpas pelo atraso. A Paulista Aberta está muito bonita lá embaixo, acabei me demorando. Mas eu vejo que as eleições na Venezuela, elas são uma oportunidade para que a gente possa superar o assunto Venezuela finalmente. Eu acho que o assunto Venezuela, ele consome muita energia, por exemplo, no debate da política brasileira, né, para mal, porque... Mas você acha que depois das eleições, então, vai estar resolvido o assunto Venezuela? Eu acho que a Venezuela, eu acho que o Maduro tende a perder e eu vou achar positivo que o Maduro perca essa eleição. Eu tenho dito isso aqui na Jovem Pan algumas vezes, né, e eu vejo que é uma oportunidade para a vida seguir em diante, né, nas análises feitas em torno da Venezuela. Inclusive em relação ao que vai ser ou não este possível governo alternativo, né? O candidato Edmundo Gonzalez, ele inclusive ele é mais palatável para um público que lá atrás gostava do chavismo. Então, de certa forma, a Maria Corina foi injustamente não inscrita como candidata. Isso é fato, né? Ela tem problemas de ter participado daquela malcriação do Guaidó lá atrás, né? Que foi uma tentativa de golpe, de fato, né? Ela respondeu por aquilo na justiça, inclusive, mas ela deveria ter sido inscrita. É uma pena que não foi, mas esse candidato tem mais chance ainda contra Maduro. Muito bem, a Maria Corina Machado, que chegou para votar, a gente está acompanhando, a qualquer momento ela sai, pode ser que ela fale com a imprensa. E há pouco, hoje mesmo, ela estava andando de moto lá na Venezuela e extremamente cercada por apoiadores. Olha lá, a popularidade dela não é fraca não, meu querido Acácio Miranda. Ela está numa espécie de motociata venezuelana ali, né? Acenando para o povo, acompanhada por outras pessoas de moto também, sem capacete. Observa aqui, Ana Capacete Beatriz, no braço ali. Se a Aninha fosse marronzinha, já ia multar. Se a Ana Beatriz fosse marronzinha, ela já ia meter uma multa ali na Maria Corina Machado. Mas uma coisa não dá para negar, Cássio Miranda, a popularidade com a Maria Corina Machado. Eu acho que a popularidade não é só dela. A popularidade ou toda essa relevância decorre do momento que a Venezuela vive. O Fabrício bem disse, o chavismo perdura há 25 anos. E é óbvio que nesse período os venezuelanos perderam aspectos sociais, econômicos e assim sucessivamente. Vai lá. O Fabrício tem mais detalhes porque sai agora neste momento Maria Corina Machado. Exatamente, a gente precisa interromper aqui rapidamente o Acácio. Maria Corina Machado deixando nesse momento o local de votação dela lá em Caracas, expectativa de que ela comece a falar com a imprensa neste momento, e aí a gente vai aguardar trazer aqui a tradução já. Assim que ela começar a falar, vamos seguir aguardando aqui esse momento bastante antecipado. A gente vê muita movimentação da imprensa. Ela pede ali um pouco de calma. É um pouco até complicado de ouvir, porque são muitas pessoas ao redor. Muito barulho também. E agora ela vai começar a falar, assim que começarem a chegar as perguntas, obviamente. A gente vê toda a imprensa venezuelana. Ela agradece a todos os venezuelanos que estão dentro da Venezuela e fora da Venezuela também, mas no seu coração, ansiosos para saber o resultado. E ela disse que o reencontro está cada vez mais próximo. Estamos vendo
É o ato cívico mais importante da história contemporânea da Venezuela. Os venezuelanos saíram de maneira massiva, organizada, em família, e nos surpreenderam porque é um movimento muito grande. Em todos os estados, as pessoas saíram para votar e nunca haviam visto isso antes. Vimos como os centros estão cheios de gente. Estive em vários centros de votação hoje pela manhã. Falando agora de diversos bairros ao longo de Caracas, regiões onde Maria Corina Machado esteve hoje cedo, e em todos os cantos do país, o que estamos vendo é uma participação apoteótica. E eu me sinto muito orgulhosa de ser venezuelana, dessa geração nossa. Um dia como hoje, superando todos os obstáculos, estamos completando um sonho e a luta pela liberdade e de reencontro de todos. Temos alguns números sobre como foi esse processo eleitoral. Temos testemunhas em todos os centros eleitorais no país e também no exterior. Temos os monitores, temos os observadores, os mobilizadores das campanhas também. Temos mais de 1 milhão de pessoas espalhadas pelo país com tarefas específicas para isso. E até 1 da tarde, o número de participação que tínhamos é de 42% dos eleitores, o que representa 9 milhões e 300 mil pessoas a 1 da tarde no horário local. Isso é enorme. Se isso se mantiver assim, provavelmente teremos uma taxa de participação histórica, recorde. E sem dúvida, já é mais do que as últimas eleições nos últimos 30 anos. Adicionalmente, temos casos espetaculares, como no município, um município no estado de Táchira, onde a 1 da tarde, mais de 61% dos eleitores já haviam ido votar. Quero felicitar o estado de Yaracuy, que a 1 da tarde já tinha 48% de taxa de participação. Em Mérida, 47%. E o estado de Tamacuro, 47% de taxa de participação. Sabemos o que isso significa em um estado tão difícil como esse. Isso é uma maravilha. Estamos muito felizes com o que está passando. No segmento do que foi todo o processo de abertura das mesas eleitorais, nós tivemos 1.300 mesas onde registramos problemas, mas as nossas testemunhas estavam lá. Vimos alguma pressão durante a manhã, mas agora, dessas 1.300 mesas que tivemos problemas, sobram apenas 12. E em relação às mesas que não puderam ser abertas por conta de problema com as urnas, são apenas 18 mesas das 30.020 mesas que estão espalhadas pelo país. Adicionalmente, vimos, sim, uma tentativa de deixar o processo mais lento. Isso de maneira totalmente injustificada, porque é um processo que não está contemplado na legislação. Que é o escândalo das cédulas. Isso não se justifica de maneira alguma, mas acreditamos que isso será eliminado como procedimento, porque as pessoas não vão votar enquanto elas não puderem votar. Agora, uma outra pergunta. Paciência. E disse que sim, há alguns casos de violência registrados.
casos de violência em algumas cidades pelo país. E quando vim votar, esse era um problema que continuava. Mas são casos absolutamente escassos. No dia de hoje, os casos de violência são exceções. O dia de hoje está marcado por uma votação de maneira pacífica. E onde tentaram não permitir a entrada das nossas testemunhas, as nossas testemunhas se mantiveram lá e conseguiram entrar, para que todas as nossas testemunhas possam ser reconhecidas e estar ao lado dos membros da mesa eleitoral. Eles são heróis desse processo. E relembro aos membros da mesa que as autoridades desse processo eleitoral são vocês. É um processo cívico onde os membros da mesa eleitoral são autoridade. Quero terminar com uma recomendação que é muito importante. Primeiro, precisamos que todos sigam decentes em seus centros de votação, que as testemunhas e todos os membros da plataforma unitária saibam que não estão sós, que temos uma comunidade ao redor, que temos água, café, um doce. Eles não estão sozinhos. Em segundo lugar, quero lembrar a todos que a votação é um ato público. No artigo 140 da Lei Orgânica do Processo Eleitoral. E ela diz claramente que na hora de contar os votos, as pessoas podem entrar e ver a contagem dos votos, papel por papel, cédula por cédula. Todas as cédulas por cédulas. Claro, todos podem acompanhar e validar que seu voto conta. E um tema muito importante, para finalizar, é sobre as atas. Segundo o artigo 337 do regulamento da Lei Orgânica de Processo Eleitoral, as testemunhas elas têm direito à sua ata eleitoral. E isso está contemplado no regulamento. Nossas testemunhas têm direito à sua ata. Nenhuma testemunha vai sair do centro de votação sem a ata em mãos. Isso é algo muito importante e peço que nos ajudem a divulgar. Termino dizendo: hoje a Venezuela está unida. Nós estávamos durante muitos anos com a fé que seríamos livres. Hoje isso é uma certeza. Vamos ser livres. Vamos trazer esse ciclo de votação a casa e vamos unir o país. Vamos tornar a jornada cívica mais importante da história do nosso país. E eu agradeço muito. Yo no voy a especular y no voy a hacer proyecciones. Nosotros estamos dando los resultados que ya se tienen sobre la participación ahora y de verdad que es algo enorme. Eu não vou fazer especulações, não vou fazer projeções. Estamos vendo os resultados que já temos sobre a participação. E eu quero lembrar que isso é algo enorme, a taxa de participação. Nós fomos por toda a cidade de Caracas e estamos sentindo uma energia muito bonita. A comunidade está unida, acompanhando com solidariedade, respeito, em irmandade. Eu creio que esses são os valores que hoje definem esse enorme movimento social pela redenção. Nesse dia, nós vamos ver tudo que será possível e contar todos os votos e ver com os nossos filhos, falar para os nossos filhos do orgulho que temos de ser venezuelanos. Pois é, então, Kobayashi, colegas aqui do Tá na Roda, essa manifestação de Maria Corina Machado, logo após deixar o seu voto em Caracas, ela participando então agora da votação, dizendo que recebe nesse momento uma taxa de participação que tem de tudo para ser histórica, ultrapassar a margem dos 60%, 70% a nível nacional. Lembrando que as urnas por lá ficam abertas até às 6 da tarde, 7 da noite aqui no horário de Brasília. Muito bem, a gente segue acompanhando. Daqui a pouco mais detalhes e novidades a respeito do que está rolando agora lá na Venezuela. Mas me chamou muito a atenção, professor Alexandre,
o acompanhamento que tem feito a Marina Corina Machado sobre os números das eleições. Ela sabe exatamente, até agora, qual é o nível de participação do povo venezuelano em cada estado. Sabe mais do que isso, sabe quais são as urnas que estão dando problemas, citou números precisos ali, inclusive, ou seja, é alguém que está acompanhando em cima cada passo destas eleições venezuelanas. Ela que foi impedida de participar do pleito eleitoral. Inclusive, a gente tem a cédula que hoje está sendo disponibilizada para o povo venezuelano votar. Vou pedir para o Priori separar, daqui a pouco a gente mostra aqui na programação. Mas essa cédula, olha só que cédula interessantíssima a que está sendo disponibilizada para o povo venezuelano. A cara ali, o rosto, a figura do Nicolás Maduro aparece 13 vezes. 13 vezes Nicolás Maduro. As outras opções ali aparecem, a maioria deles uma vez só, alguns outros 2, 3 vezes, mas o Nicolás Maduro ali é quase que absoluto. Primeira linha inteira, 2 vezes na segunda linha, mais alguma outra vez ali na terceira. E o rosto da Marina Corina Machado, que é o principal nome de oposição, não está na cédula, professor. Ela que está acompanhando em cima do lance ali cada passo destas eleições. Na minha singela opinião, já não tem democracia, processo democrático na Venezuela por conta da falta do direito de oposição. E é uma crítica que ressoa globalmente, inclusive, né? Como é que o senhor avalia a participação da Maria Corina neste processo eleitoral? Primeiro, vamos falar que a cédula é bem narcisista, né? Pois Isso é uma certeza. Mas a Marina Corina, hoje pela manhã, ela soltou um chamamento para a população para que eles cantassem o hino a uma certa hora. Ela combinou com a população às 5. E lá ela confirmou algo que nós, analistas, vimos dizendo. A fala do Maduro com relação ao banho de sangue era para intimidar a população. E ela fala isso hoje, dizendo que aquilo é para intimidação. E essa fala dela, venham votar, a participação está recorde, os números vão chegar a 70%. Isso tudo é para fazer com que as pessoas saiam e acreditem no processo. Ela não está no momento criticando o processo porque ela quer que as pessoas vão à rua. E uma parte importante da fala dela que teve hoje no antigo Twitter, o X, ela fala o seguinte: venham votar em família. Então é como se fosse uma estratégia para tentar viabilizar um processo que todo mundo teme que seja fraudulento. Inclusive, ela pede para a população hoje ficar mobilizada até às 18 horas. Ou seja, é para não sair de frente dos centros de votação. Então, olhando, ela tem sido uma comunicadora, acho que vocês todos perceberam, que ela faz a passeata dela lá de moto com um tom escarlate, vermelho, né? Claro, representando a coragem, e ela vai votar toda de branco, né? Representando a paz ali. Então, assim, ela está tentando comunicar com um espectro amplo da população. Ou seja, isso não mostra só que o processo está difícil, né? Mostra que ela sabe sim que há uma chance muito grande de tudo isso cair no tapetão. Até comentando um ponto com relação à candidatura do Edmundo, nem foi exatamente na última hora. Houve uma prorrogação por pressão internacional, deram mais um dia, porque na regra e na lei, nem a chapa do Edmundo poderia ter sido colocada. Mas aí ia ficar muito escancarado, né, o professor? Exatamente. Ou seja, a pressão foi tão grande que teria que ter alguém da oposição ali. Opa.